A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 8. E os assuntos do vídeo de hoje serão rejeição, cuidado com o que você pede e não queira ser igual aos outros, você é especial. Então são vários assuntos interessantíssimos que vai edificar muito as nossas almas, né? A palavra de Deus, cada capítulo é uma lição para nós, né? Então, e esse capítulo é muito especial para mim. Eu creio que todos vocês que leem a palavra de Deus e vão buscar a palavra nas igrejas, que escutam a pregação, tem sempre aquela passagem que marcou a vida de vocês, né? Quando você ouviu aquela palavra e você recebeu uma cura, uma libertação, né? Ou quando você estava com uma dúvida, orando na tua casa, pedindo para Deus responder, Deus responde pela palavra. Então, essas coisas marcam a vida do crente, né? São as experiências que nós temos com Deus. E uma das experiências que eu tive mais forte com Deus foi num culto familiar que eu fiz aqui na minha casa. Minha esposa estava no serviço, fiz eu e os meus dois filhos, né? Eles eram pequenos na época ainda, e eu não tinha o terceiro filho ainda. Mas veio essa palavra aqui, 1 Samuel, capítulo 8. E a gente faz a reunião familiar, né? Nós fazemos a oração, cantamos alguns hinos e pedimos para Deus uma palavra. Então a gente fica em comunhão. E quando Deus ele envia a sua palavra para mim, ou para os nossos filhos, ou para minha esposa, e veio essa passagem, 1 Samuel, capítulo 8, através da oração, né? E quando nós lemos essa passagem, esse capítulo, aconteceu algo incrível que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Então o Samuel já estava avançado de idade e ele constituiu seus dois filhos para julgarem as causas da nação de Israel no lugar dele, né? Eles ainda estavam na época dos juízes. Aqui, este capítulo vai ser a transição da época dos juízes para a época dos reis, tá certo? Verso 2. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abia. Na minha Bíblia está escrito Abia, mas pode ser que na sua Bíblia esteja escrito Abias, tá? E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Olha só, até o filho do homem justo, os filhos do Samuel, né, um sacerdote de Deus, juiz de Israel, homem que Deus falava com ele diretamente. Eu creio que Samuel deu uma boa educação para os seus filhos, mas eles não seguiram seus bons caminhos. Eles se corromperam pela avareza, pelas tentações deste mundo, né? Então nós vimos que nos capítulos anteriores que os filhos de Eli se corromperam porque o Eli ele não corrigiu seus filhos desde pequeno. Mas aqui não vai ter nenhuma acusação contra Samuel. Ou seja, Samuel deve ter dado uma boa educação para seus filhos. Por isso que Deus não vai julgar Samuel, porque ele fez a parte dele, né? Então, se você está dando uma boa educação para os seus filhos, você está fazendo a sua parte, Deus está vendo, né? Se eles seguirem pelos seus passos e continuarem na fé e te derem muito orgulho, amém, glória a Deus, né? Eles escolheram a boa parte, né? Eles escolheram seguir o caminho que leva à salvação. Porque nós temos o livre-arbítrio. A gente pode ensinar o caminho certo, mas os seus filhos podem escolher o caminho errado, né? Infelizmente, pode acontecer, tá? Tem muitas famílias que dão uma boa educação para os seus filhos, mas eles acabam se desviando em algum momento. E aí é necessário muita oração e jejum e não desistir dos seus filhos para que eles voltem para os caminhos do Senhor, né? Aqui, os filhos do Samuel se desviaram. Então, é muito triste um homem de Deus que dedicou sua vida a Deus ver os seus filhos numa situação dessa, né? Então, mas vamos ver as consequências dos erros dos filhos do Samuel, tá bom? Porque Deus não deixa... Tudo que é pecado, Deus julga, né? Os filhos de Eli, como eles atingiram uma medida de injustiça muito grande, Deus precisou eliminar eles, né? Não tinha mais sacrifício para expiação dos pecados deles. O próprio Deus falou isso, tá certo? Mas aqui no caso dos filhos de Samuel, Deus vai castigar eles de outra maneira. A gente vai ver como que vai acontecer, tá bom? Verso 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele julgue como tem as nações. Então aqui os anciões, os homens mais velhos, que eram os líderes de Israel, eles se congregaram, se juntaram e foram até Samuel falar: olha, Samuel, você é um homem bom, você julgou bem as nossas causas, mas você já está velho, e os seus filhos que você constituiu para ser juízes sobre nós,
Eles não estão dando bom exemplo, não estão fazendo, não estão seguindo seus passos. E a gente não quer mais seguir os conselhos dos sacerdotes. Agora a gente quer um rei, né? Então olha a consequência dos sacerdotes maus, né? A pessoa que abandona a igreja. Quando você vê os seus pastores corrompidos, né, no adultério ou na corrupção, pegando dízimo para comprar carro importado, né, essas coisas desanimam a igreja. E o que acontece? As pessoas não querem mais ir para a igreja, elas não querem mais seguir essa liderança. Então eles não queriam mais, aqui é uma rebelião, eles não queriam mais seguir as ordens dos juízes. Eles queriam um rei, porque eles viram que as outras nações tinham um rei, e eles acharam que isso seria bom para eles, né? Então vamos ver como é que o Samuel vai reagir a essa notícia, né? Porque aqui está começando um juízo sobre a casa do Samuel e sobre os seus filhos. Então o poder que nessa época estava sobre o sacerdócio, sobre os juízes, vai ser transferido para os reis, né? Então os filhos os filhos do Samuel, perdão, eles não vão ter mais autoridade. Então eles não vão ter mais poder. Então tudo que eles roubaram, toda aquela avareza que eles tinham, todos os caminhos que eles se desviaram e se corromperam para ganhos pessoais, Deus vai tirar todo esse poder deles. Eles não vão conseguir mais enganar ninguém, não vão conseguir mais prejudicar ninguém. E Deus vai dar essa autoridade aos reis, tá certo? Verso 6. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então Samuel, homem de Deus, né, que tem intimidade com o Senhor, ele já ficou triste, né? Porque, primeiro, pelos seus filhos estarem corrompidos, né? E por eles não quererem mais juízes sobre eles. E pelo pedido deles pedir um rei. Porque será que um rei era a solução, né? E a coisa principal, será que Deus ia gostar desse pedido, né? Então vamos ver o que Deus vai falar a esse respeito. O que Deus sentiu nesse momento. E aí que vai chegar o momento do culto que eu fiz na minha casa, que essa palavra foi especial para mim, que aconteceu algo magnífico, né? Então aqui, ó, vamos ler o verso 7 aqui para gente entender. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Santo é Deus, aleluia, Jesus. Só de lembrar o que aconteceu naquele dia lá, naquele culto na minha casa, lá já me emociona, santo é Deus. Quando veio essa palavra no culto familiar aqui em casa, que eu recitei esse verso aqui, o verso 7, quando eu fiz a leitura para os meus filhos, santo é Deus, Deus permitiu a gente sentir a tristeza que ele sentiu nesse dia. E foi, eu não sei nem explicar para vocês, nós choramos tanto, mas choramos tanto, nós sentimos uma tristeza tão grande que vocês não têm noção. E essa tristeza, ela vem através da rejeição. O povo estava rejeitando o Criador, o Deus que criou eles, que cuidou deles, que trouxe eles lá do Egito, que sustentou eles até ali, que libertou eles dos filisteus. Eles estavam rejeitando o Deus vivo, o Rei dos Reis, o Rei eterno, para constituir um ser humano como rei, para governar sobre eles. Um humano cheio de falhas, cheio de defeitos. Eles estavam trocando o perfeito, o santo, por alguém imperfeito e cheio de defeitos para governar sobre eles. Vocês entendem o tamanho da dor que nosso Deus sentiu nesse momento? O nosso Deus, ele tem sentimento, ele é amor na sua essência. Como que vocês... por exemplo, você ama muito a sua esposa e a sua esposa chega para você e fala: eu não te amo mais, eu não quero mais você. Ela te rejeita. Como que você vai sentir? Dor? Você vai sentir tristeza. Quando você dá de tudo para os seus filhos, dá educação para eles, você forma eles numa faculdade, aí eles chegam na hora da formatura, eles pegam o diploma e falam: eu consegui isso aqui sozinho, pelo meu esforço, pelos meus estudos, e não agradece os pais que pagaram a faculdade todinha e que incentivou eles em tudo, que lutou para eles conseguir chegar naquele momento. Os pais vão se sentir rejeitados, vai doer o coração deles. Santo é Jesus Cristo. É dessa maneira que o nosso Senhor se sentiu neste momento. Ele falou para Samuel: Samuel, calma, eles não estão rejeitando a tua casa, eles não estão rejeitando os seus filhos. Não é isso. Eles estão rejeitando a mim, diz o Senhor. Eles estão rejeitando o próprio Deus, porque eles não querem ser governados por Deus. Eles querem fazer aquilo que eles bem entenderem. Eles querem colocar alguém corrompido igual eles, para eles continuarem nos seus caminhos de pecado. Eles não querem o Santo, o Senhor dos Senhores sobre eles. Eles não querem isso. Por isso que eles estão pedindo isso para você, Samuel. Não fique triste, Samuel.
Santo é Deus, eles estão rejeitando a mim, Samuel. Então vocês entendem essa dor que nosso Deus estava sentindo nesse momento, né? Então nós choramos, olha, foi eu acho meia hora chorando nesse dia que teve o culto em casa. A gente se acalmou, a gente teve que lavar o rosto para depois continuar o culto, terminar a palavra, agradecer a Deus e orar e terminar o culto familiar. Porque nós sentimos, Deus permitiu a gente sentir essa tristeza da rejeição dele, tá certo? Verso 8. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Samuel, então Deus está falando aqui para Samuel. Samuel, eles me rejeitam todos os dias, eles não agradecem a mim, eles agradecem às estátuas, aos deuses de pedra deles lá, né? Todo dia Deus é rejeitado. Todo dia as pessoas, em vez de acordar e agradecer o fôlego de vida que teve ao Senhor, a Deus, não, as pessoas agradecem a imagem de escultura, agradecem a ciência, agradecem a tantas coisas, menos a Deus, tá certo? E nosso Deus, ele é rejeitado todos os dias. Quando o nosso Deus, ele veio ao mundo aqui, em carne, em Jesus Cristo, o mundo o rejeitou, negou ele, e ele foi crucificado. Santo Deus. Então, o tempo todo a humanidade rejeitou o Salvador. A humanidade está em trevas, ela está sempre rejeitando a luz. Então, abracem a luz, não rejeitem o Criador de vocês, busquem estar em comunhão com o Senhor, para que vocês possam subir aos céus, amém? Porque não rejeitem de forma alguma. Toda vez que nós pecamos, nós estamos rejeitando o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz para nos salvar, para expiar nossos pecados. Então, se esforcem para não pecar. A carne é fraca, é natural a gente pecar, sim, o humano é falho, é errante, mas se esforcem para não pecar, tá bom? E quando pecar, peçam perdão, se humilhem diante da presença de Deus. Lembra do sacrifício que Jesus Cristo passou na cruz por nós, para que isso não foi em vão, que isso foi o sangue precioso de um inocente que ele foi derramado para curar nossos pecados. Então lembrem disso, tá? Se esforcem para não pecar, tá bom? Então a rejeição, a dor da rejeição é terrível. Você que está passando por rejeição, não fica desanimado, porque o teu Deus, ele sabe a tua dor, porque ele também foi rejeitado. Todos os dias ele é rejeitado, né? Então Deus sabe pelo que você está passando. Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, sofreu todas as aflições, por isso que ele é o nosso intercessor e ele nos defende diante do Pai. Porque tudo que nós passamos aqui na terra, ele já passou também, né? Então você que já está sofrendo por rejeição, essa dor, ela vai passar. O nosso Senhor, ele foi rejeitado aqui, mas agora ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E agora ele recebeu toda a humilhação que ele passou aqui na terra, toda essa dor que ele sofreu aqui, toda essa rejeição que ele passou aqui, o fortaleceu. E hoje ele está em santidade, hoje ele está num lugar de honra. Não tem nenhum nome maior do que o nome de Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus e a Jesus Cristo. Amém? Porque ele é digno disso, né? Então você que está passando por humilhação, está passando por rejeição, você vai passar por isso também, tá? Você vai superar e você vai sair mais forte dessa situação. Amém? Verso 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse, aqui vai começar... será que Deus gostou dessa ideia aqui? Olha só como é que Deus mandou Samuel falar para eles aqui. Ah, vocês querem um rei? Então toma, aqui ó, verso 11. E disse, este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará os vossos filhos para perfumistas, cozinheiras e padeiros. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os nossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então aqui Deus está falando aqui para eles, ó, vocês querem um rei? Então tá bom, vocês vão dar as melhores terras que você tem, vocês vão dar os dízimos que vocês têm,
vocês vão dar a mão de obra que vocês têm tudo pro rei. Vocês não vão ter mais nada, agora é tudo pro rei, né? Já que vocês querem um rei, então é tudo que é de melhor que vocês vão ter, vocês vão dar pro rei. E ele vai governar sobre vocês. E vocês vão ter que trabalhar para ele, vão ter que servir ele, né? Na época dos juízes, quando Deus governava, todo mundo vivia suas funções. Não tinha uma hierarquia, né? Não tinha esse sistema monárquico, né? Mas como eles pediram isso para Deus, então Deus falou, então vocês querem, já que vocês desejam isso, então vocês vão sentir na pele o que é ter um rei sobre vocês. Então eles tinham que dar o dízimo para a casa do Senhor, né? Que nem já davam pela lei de Moisés. Só que agora eles também tinham que dar o melhor do dízimo deles para a monarquia, para o rei. Ou seja, eles, aumentou os tributos. Ou seja, eles vão ficar mais pobres com isso. E também eles vão ter que ceder as terras deles para o rei. E ceder o tempo deles para o rei. Fazer homenagens para o rei, tudo para o rei, né? Então, aqui, esse pedido que eles fizeram, eles pediram pensando que é uma coisa boa, veio em forma de castigo. Só que vocês vão ver que Deus está falando tudo isso aqui para eles, só que eles estavam tão cegos com a ambição de ter um rei sobre eles, que eles iam ser igual às outras nações, que eles não perceberam tudo que eles estavam perdendo com isso, né? Eles não estavam ganhando com o rei, estavam perdendo. Então, que o nosso rei seja o nosso Deus. Quando você coloca uma pessoa acima de você, quando você coloca uma pessoa para governar a tua vida, você não vai dar certo. Que o seu Deus seja o seu rei, tá bom? Sempre assim, tá? Nós temos que cumprir as leis aqui da terra, sim. Dá a César o que é de César, paga os seus tributos, cumpra a lei, a constituição do seu país. Tem que cumprir, tá bom? Mas que o nosso rei seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que ele governe sobre nossas vidas. Que a palavra de Deus esteja acima de tudo em nossas vidas, tá bom? Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então aqui, quando o problema chegar para eles, eles vão pedir para os sacerdotes, para as pessoas que conversam com Deus, olha, nós estamos passando por um problema, fala com Deus. Deus falou, olha, vai perguntar para o rei de vocês, vocês não pediram um rei? Santo é Deus. Deus ficou magoado de verdade aqui, tá bom? Deus ficou triste, né? Vocês não querem o rei? Então quando vocês tiverem com problema, vocês pedem pro rei de vocês resolver, tá? Porque é isso que vocês queriam? Então toma. Vai lá, eu não quero mais saber de nada não. Vocês perguntam lá pro rei de vocês. Verso 19. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Eles ouviram tudo isso, né? E em vez de se arrepender e mudar de ideia, Deus estava dando uma chance para eles assim, ó. Colocou Samuel falar coisa bem pesada para eles aqui, para eles se arrependerem. Mas não, eles estavam com a ideia fixa, que queriam um rei, e falaram, nós queremos um rei, sim, né? Então, não teve acordo, né? Verso 20. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras, né? Eles estavam iludidos que o rei deles, um ser humano, ia vencer as batalhas para eles, né? Sem Deus a gente não é nada. Pode ter o maior exército do mundo, sem Deus a gente perde as batalhas. Eles tiveram vários exemplos disso, até chegar esse capítulo aqui. Várias batalhas que eles estavam com o maior número, mas eles perderam porque eles estavam em desobediência a Deus, né? Então eles estavam cegos por querer ser igual às outras nações. Não queira ser igual a todo mundo, você é especial, né? Que Deus seja seu guia, porque você tem a luz de Cristo dentro de você e você é especial, tá bom? Não queira ser igual às pessoas do mundo. Tá? Não, porque eles vão pra balada, eu posso ir também. Não, não vai, tá? Mas ele é da igreja e vai. Problema dele, tá? Você não é igual a ele. Você é especial, você é um povo separado por Deus, tá? Verso 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. E então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada qual à sua cidade. Então acabou aquela reunião, dispersou os anciões, né? Eles voltaram para suas cidades e agora Samuel tem a autorização de ungir um rei, né? A gente vai ver nos próximos capítulos o que vai acontecer, né? Aqui o verso 18, eu esqueci de falar, tá? Aqui é uma profecia também, né? Ó, vou ler de novo. Então naquele dia, toda vez que fala naquele dia, é quando Jesus Cristo voltar, tá? Vai ser o dia da redenção, quando Jesus vem buscar a sua igreja. Então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas
o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então naquele dia é o dia que Jesus Cristo voltar. Quem que está governando a sua vida? Que rei você colocou sobre você? Né? Você está envolvido em política? Ah, que é direita, esquerda? Ah, a gente tem que defender sim os valores, né? Se a direita defende os valores cristãos, nós devemos votar em candidatos de direita. Mas você não deve deixar isso subir na tua cabeça. Tem pessoas que estão idolatrando políticos. Então não idolatre político, tá? A adoração nossa é a Deus, tá certo? A sua confiança não deve estar em políticos. A sua confiança deve estar em Deus. A sua confiança não deve estar em reis, em governadores, em presidentes, mas que a sua confiança esteja em Deus. Porque naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, aquele que estiver governando sobre você é aquele que vai te ajudar. Então, se você tiver colocado Jesus Cristo para governar a tua vida, naquele dia ele vai te salvar de toda a perseguição, de toda aquela grande tribulação que há de acontecer no fim dos tempos, tá bom? Então que o nosso Senhor Jesus Cristo seja o seu rei e que ele seja o teu libertador e que a sua confiança esteja nele, para que naquele dia ele venha te buscar e você possa subir aos céus junto com o povo santo que confiou em Deus e esperou na misericórdia de Cristo, porque ele é o nosso rei, ele é o rei dos reis, tá? Mas se a sua confiança está em políticos, se a sua confiança está em pessoas ou está em bens materiais, tem pessoas que estão fazendo bunkers para se esconder, né? Naquele dia não tem para onde você fugir, meu irmão, não tem para onde você fugir. Você pode ter o dinheiro que for, você pode construir bunkers. Naquele dia, Jesus Cristo vai resgatar a sua igreja, mas aqueles que não colocaram Jesus Cristo como seu rei vão padecer, vão sofrer o juízo e todas as punições que estão escritas no livro de Apocalipse. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje e eternamente louvado em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.